Me arrumando aqui. Boa noite, boa noite. Oi, Su. Boa noite. Hoje tá tão frio que eu acabei ficando no quarto mesmo. Lá fora na varanda não dá, tá muito frio. Esperar um minutinho, né? Boa noite, muito bem-vindas. Boa noite. Segunda live, hein? Segunda live. Oi, Jay. Segunda live, Secreto com Deus. Tava aqui orando antes de entrar, 5 minutos antes já até chorei. Espero que hoje essa mensagem possa ajudar de novo mais alguém. Ajude pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra de Deus. 7 horas. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Essa palavra, ela tá queimando tanto no meu coração que ontem eu levei a palavra pro nosso ministério lá na consolidação, né, Su? A Jay não tava, a Jay vai ouvir hoje. Mas ontem essa palavra coube pro nosso ministério. Foi um momento muito lindo. E aí o Senhor falou, pode levar para a live também, que eu quero falar com muitas pessoas através dessa palavra. Então eu falei, tá bom, Senhor, vamos lá. Eu tentei procurar outra, mas não teve jeito. Então vai ser essa mesmo. Deixa eu trocar aqui colocar um fundinho, senão atrapalha. Aqui, pronto. Deixa eu abaixar um pouquinho. Tá muito frio aí onde vocês estão? Fala aí pra mim. Tá muito frio? Aqui tá frio, viu? Aqui tá frio, ó. Blusa, dentro do quarto, fechados. Pronto, vamos começar. Vamos começar. Oi, Ana, bem-vinda. Vamos lá? Segunda live, Secreto com Deus, 19 horas. Frio e garoando, sim. Boa noite, bem-vindo. Aqui tá frio, Sul ainda não tá garoando não, mas tá frio, viu? Bastante frio. Tá mais frio que ontem lá na Lagoinha. Caldas, 29 graus, meu Deus. Ai, ai. Aí sim, hein? Boa noite, boa noite. Vão chegando, gente. Vamos começar a nossa segunda live no Secreto com Deus. É um propósito que o Senhor colocou no meu coração há muito tempo, mas eu nunca me sentia preparada. E aí o Senhor falou pra mim, oi, boa noite, Yas, meu amor. O Senhor falou pra mim, filha, vai sentar preparada mesmo. Se você não for, quem vai? A palavra do Senhor diz, quem vai ouvir se não há quem pregue, né? Porque você não precisa ser pregador de púlpito. Às vezes, nós não fomos chamados para ser pregador de púlpitos, evangelistas, obrigada, amor, você que é. Evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, né? Mas nós fomos chamados para ser pregadores dentro da nossa casa, com a nossa família, no mercado, na farmácia, na rua, no nosso emprego, né? Então, toda hora que eu falava, não estou preparada, ele falava, você tá sim. Aí eu falei, tá bom, Senhor, vamos. E aí comecei, e graças a Deus a primeira live saiu tremendo e gelada. Eu tô gelada, tá? É muito desafiador.
mas nós temos que obedecer. Uma coisa que eu quero deixar aqui é quando a gente obedece ao Senhor. Quando a gente obedece ao Senhor, aquilo que Ele pede para nós, Ele libera algo nos céus. Ele abre as comportas dos céus. Porque obediência gera milagres também de alguma forma. O Senhor ama filhos obedientes. Então, hoje, se o Senhor colocou algo no seu coração, obedeça, porque Ele pode até depois escolher outra pessoa, tá? Ele não espera muito não, Ele escolhe outro. Então eu falei, deixa eu obedecer logo antes que Ele escolha outro, né? Então vamos. Bom, vamos lá. O tema de hoje é: só uma coisa é necessária, né? Como eu falei, eu tinha levei essa palavra ontem lá no nosso Ministério da Consolidação, onde eu sirvo, na Lagoinha Alphaville. E foi um tempo tão precioso, o Espírito Santo liberou uma palavra no meio da nossa ativação que queimou assim no meu coração a palavra, e eu falei rápido para eu não esquecer. E aí todo mundo memorizou e a gente ficou falando sobre isso e foi incrível, né? Então, eu sei que grandes coisas fará o Senhor aqui então hoje à noite também, né? Então, bora. Eu começo falando que o Senhor, Ele quer nos lembrar de algo muito importante. Em meio a muitas preocupações, várias preocupações, existe só uma coisa que a gente nunca pode perder. E como eu disse o tema, só uma coisa é necessária. Hoje, a leitura da palavra está em Lucas. Eu vou ler aqui para vocês. Lucas 10, 41, 42. Lucas 10, 41, 42. É uma passagem muito, muito famosa, mas tem riquezas de detalhes assim. Tem muitos detalhes para a gente memorizar e colocar em prática, né? Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com coisas demais, mas apenas uma coisa é necessária. Maria, porém, escolheu a boa parte, e isso não será tirada. Gente, para quem não conhece a história, né? Não sei, nem perguntei, né? Quem aí tem Bíblia? Quem aí tem o hábito de ler todos os dias a Bíblia? Ou tem vontade e nunca começou? Que tal, a partir de hoje, você começar a ler a Bíblia, né? Rapidamente explicando, Jesus, ele marcou a visita na casa das irmãs Marta e Maria, né? E aí ele foi com os discípulos para lá, e chegando lá, Marta, né, escolheu servir, escolheu fazer as atividades domésticas, escolheu limpar, escolheu fazer a comida, escolheu servir as pessoas que estavam com Jesus, servir Jesus, enfim, ela escolheu a correria, né? Ela escolheu a organização geral. Maria, no entanto, Maria escolheu ficar nos pés de Jesus, né? Ouvindo, se deleitando na presença e nas histórias, no aprendizado de Jesus, né? E em todas as traduções da Bíblia que eu pesquisei, eu coloquei aqui, eu marquei para vocês. Todas as traduções que eu pesquisei, NVI, NVT, NTLH, NAA, a Almeida Corrigida Fiel, todas que eu pesquisei, todas falam que Marta estava ou inquieta, ou preocupada, ou ansiosa, ou afadigada, ou agitada. E por que será? Por que esse versículo fala isso? Marta, Marta, você está ansiosa, você está agitada, você está afadigada, inquieta, preocupada. Porque sempre que escolhemos primeiro fazer do que estar, nós ficamos iguais a Marta, né? Marta escolheu primeiro fazer do que estar. Maria escolheu estar do que fazer.
né? E uma coisa que eu tenho para falar para você: o Senhor, Ele não te alcançou para você fazer tudo por Ele. Ele te alcançou primeiramente para ter um relacionamento. Ele só quer se relacionar primeiramente. Primeira coisa que Ele quer. Ele quer ter um relacionamento com os filhos amados. Ele nos ama tanto. Ele escolheu cada filho. Em Salmo 139 fala que Ele nos formou de forma extraordinária no ventre da nossa mãe, de forma única. Então Ele se importa com a gente. Ele nos ama. E isso quer dizer que Ele nos alcançou para se relacionar conosco. Não para que nós passemos o tempo inteiro só fazendo, correndo, servindo, buscando o mundo primeiro, antes de mudar, antes de buscá-lo, né? Então, o Senhor te alcançou para isso. Primeiro, para que você tenha um relacionamento com Ele. E aí, a partir daí, Ele vai começar a te mostrar aonde Ele vai te colocar. O Senhor me fala que Ele não te escolhe, Ele não te alcança, Ele não te perdoa, Ele não te justifica para que você receba tudo isso e seja egoísta de viver nesse mundo, mesmo que seja com Jesus, mas não leve Jesus para as pessoas, né? Ele nos alcança para nos ensinar, para nos mostrar o que é o amor, e aí a partir daí nos mostrar o nosso propósito, né? Então, primeiro, nós temos que escolher estar para depois fazer, porque estando na presença de Jesus, Ele vai nos ensinar o que Ele quer que nós façamos. Eita glória, isso aí não estava escrito não, hein? Bom, vamos lá. Marta estava ocupada e Maria estava aos pés de Jesus, né? A palavra não quer dizer que Jesus estava bravo com Maria porque ela estava fazendo tudo, né? Jesus só corrigiu Marta porque ela estava inquieta, ela estava ansiosa e já estava até reclamando, né? Jesus, você não vai falar para Maria vir me ajudar, não? Me ajudar a servir, me ajudar a fazer as coisas? Eu tô aqui sozinha para fazer tudo para vocês e ela tá aí sentada ouvindo o Senhor? E aí ele fala: Marta, Marta, você está preocupada com coisas demais. Você está inquieta com coisas demais. E você aí? Você está preocupado com coisas demais? Você está inquieto com coisas demais? Fazendo coisas demais? Que tal hoje o Senhor fala para você? Você está inquieto com coisas demais. Vem pra cá. Senta aqui nos meus pés, vamos conversar, vamos nos relacionar, né? E então ele só chamou a atenção de Marta porque ela já estava ficando inquieta e ansiosa com coisas que não são tão importantes quanto a presença. Essa palavra nada mais diz do que estar é muito melhor e muito mais grandioso do que fazer para mostrar. Ah, Jesus, eu vou correr aqui para alcançar várias vidas, para o Senhor ficar feliz. Ah, Jesus, quem serve na igreja, eu vou servir na igreja 10 vezes esse mês, para o Senhor ficar feliz comigo. Não, Ele te chama hoje para você sentar e estar na presença dEle, né? E nós, o primeiro ouvido é o meu, igual eu falei ontem, não tem jeito, essa palavra é toda para mim, porque eu sou Marta Mil Cruzes. Eu sou acelerada, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, e às vezes não sai nada, sabe? O que ajuda é que
todos os dias às 5 da manhã, por mais de 3 anos, a minha primeira hora é de Jesus. Independente de como esteja meu dia, às vezes eu faço mais tarde, às vezes eu faço até mais cedo, 3, 4 da manhã, porque eu aprendi, mesmo sendo tão falha, tão pecadora, tão pequena, diante da grandeza de Deus, eu escolhi estar primeiro na presença. Estar primeiro na presença. E aí, a partir daí, eu fui aprendendo aonde Ele queria que eu estivesse. E uma das coisas é estar aqui hoje com vocês. Mesmo nervosa, mesmo com medo de falar alguma bobeira para vocês. Porque também não é fácil você vir aqui e você abrir o seu celular e você fazer uma live para várias pessoas e falar alguma coisa que chateia ou que não era o que a pessoa estava querendo ouvir, né? Então, quando você se derrama na presença do Pai, Ele vai te mostrando aonde Ele quer que você esteja, né? Então, nós, Marta, nós corremos, nós trabalhamos, sim, verdade, aleluias. Nós cuidamos da casa, nós cuidamos de pessoas, mas nós esquecemos principalmente da nossa comunhão com Deus, né? Ele não repreendeu a Marta por servir, ele repreendeu a Marta porque escolheu a carne, o mundo, do que a presença, né? Outra coisa que me veio ao coração. Um coração agitado não consegue ouvir a voz de Deus. Um breve testemunho rápido para vocês. Uma vez eu estava servindo e uma irmã do nosso ministério falou, e aquilo me tocou tanto que eu tenho certeza que era para mim. Ela falou assim: gente, não é a mente vazia que é oficina do diabo, é a mente cheia que é a oficina do diabo. Porque a gente tá tão cheio de coisas, tem várias abas abertas, né, várias, e a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo outro, quer fazer aquilo outro, e aí o que acontece? A gente se agita, fica preocupada, afadigada, ansiosa, inquieta, e o que acontece? A gente para de ouvir a voz de Deus, entendeu? Então agora o Senhor fala para você assim, ó, acalma. Você anda preocupada com coisas demais. Aquieta, ó, silencia essa cabecinha para que o seu ouvido espiritual se abra e você consiga ouvir a minha voz. Nesse mundo é muito difícil a gente conseguir se acalmar e parar tudo para ouvir a voz de Deus, né? Mas hoje Ele pede para falar para você: se acalma, escolha estar. Escolha primeiro estar, porque o fazer, eu que vou determinar o que vai ser. Eita glória, hein? Vamos lá. Tá agitada? Tá preocupado? Tá ansioso, ansiosa, fadigada? Deixa eu te falar uma coisa. Só Jesus te basta. A palavra toda foi essa. Só Jesus basta. Esquece um pouco as coisas do mundo. Só Jesus te basta. Tá preocupado? Só Jesus te basta. Não sabe como vai ser amanhã? Só Jesus te basta. Ouve a palavra, louva, medita na palavra, silencia 5 minutos para que Ele possa ter acesso a você. Ele não consegue ter acesso a um coração agitado, a uma mente acelerada. Alguém aí sabe... Eu ia fazer essa pesquisa para trazer aqui, não deu tempo, mas tem aí uma porcentagem, né, de no mundo, quantos porcentos de pessoas estão com aquele problema de síndrome do pensamento acelerado, né, SPA, síndrome do pensamento acelerado. É pensamento 24 horas por dia, não consegue nem dormir, pensando, e o que acontece?
Só pensa, pensa, pensa. A maior parte dos pensamentos são intrusivos, são pensamentos maus, né? E não pensamentos de vida. E aí você perde de ter a mente silenciada e quieta para ouvir aquilo que Deus quer falar para você, né? Então vamos nos silenciar, né? E eu trouxe para você alguns pontos, hein? Pega caneta e papel aí, que essa é legal anotar. Quem tiver caneta e papel já anota. Nas próximas a gente já pode até... Olha, eu já nas próximas, hein? Ia ficar só em uma, já tá na segunda. Nas próximas, quem quiser papel e caneta, anota tudo e depois medita. Pega o versículo ou o capítulo, lê o capítulo todo e medita, porque você com os seus olhos, com o seu entendimento, você consegue ainda tirar mais coisas. E às vezes, aquilo que o Senhor falou comigo, não é aquilo que Ele vai falar com você e vice-versa, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto importante, marca aí, ó. Quem vive ocupado demais corre o risco de ficar distante de Deus sem perceber. Ô, gente, volta lá pra Marta. Marta ficou correndo tanto com o banheiro, com a cozinha, com a comida, com o servir, correndo tanto que ela ficou de fora das histórias que Jesus estava lá contando para todo mundo. Ela ficou tão ocupada que ela ficou distante de Deus. E pode ser que depois, a gente sabe que eles tiveram mais encontros, né? Mas a palavra fala em Lucas, nos evangelhos, né? Sobre Marta, Maria, Jesus e o irmão delas, Lázaro, né? Jesus era amigo de Lázaro e de Marta e Maria. Mas assim, e se fosse conosco? E se Jesus fosse só um dia na sua casa? Olha, eu vou viajar, tá? Eu vou voltar só daqui sei quantos anos. Eu tenho 5 minutos para passar na sua casa. E aí? O que você faria? Você seria Marta ou Maria? Se a gente escolher Marta, ele vai embora em 5 minutos e você não vai vê-lo por muitos anos. Então, a gente precisa pensar, né? Às vezes a gente perde tanto tempo com algumas coisas, sendo que a gente podia estar se derramando na presença do Senhor, né? E o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui agora comigo, Ele está com você aí, aonde você estiver. E Ele se manifesta quando você clama, quando você quer, né? Então, se você andar ocupado demais, vai passar e você não vai conseguir, tá? Vamos lá, número 2. A presença de Deus, essa é forte. A presença de Deus não deve ser encaixada na tua agenda. Ela precisa ser a prioridade. Ô, gente, pega a agenda aí. Vamos lá. Como que você faz com a sua agenda? Trabalho, nananana, Jesus, meia-noite. Ou se não, tal. Poxa, hoje não sobrou tempo para Jesus. Vamos inverter isso? Vamos? Amanhã, 11 de junho, você coloca assim, ó. Primeira prioridade, 6 da manhã, Jesus. Inverte. Quando Deus é prioridade na sua vida, todo o resto encontra o lugar, o momento, a hora, a razão. Primeiro Deus, depois o mundo. Primeiro Deus, depois o mundo. O Senhor um dia me liberou uma palavra para eu falar para uma pessoa que foi muito, muito forte, assim, foi rápido. Veio para mim, eu já abri a boca para falar, porque senão eu esqueço, eu já falei aqui. Se a gente não se posicionar para Deus, Deus não se posiciona para nós. Entende? Se você não se posiciona, Ele também não se posiciona. Ele vai ficar o tempo inteiro se posicionando para alguém que não se posiciona para Ele? Então, pensa nisso. Pode passar, a presença dele passa rápido, ele vai entrar na sua casa rápido só para tomar um lanche e você vai ficar atarantada com as suas coisas e não vai aproveitar a presença de Deus, hein? Toma cuidado. Terceiro, você pode estar fazendo muitas coisas para Deus e ainda assim deixar de estar com Deus. Eu já falei aqui para vocês, né? Não preciso nem me estender nessa parte. Maria escolheu o relacionamento.
Marta escolheu os afazeres, né? Então, por isso que é forte, é forte, né? Pastora Lola que fala, é forte. Então, você tá achando que você tá indo super bem, eu tô arrasando. Olha, eu já tô fazendo live. Eita, já tô na segunda live com Deus, do Secreto com Deus. Já tô servindo 2 vezes por semana. Já tô fazendo tal e tal coisa. Tá, mas e o resto? E o resto não. E a boa parte? E a primeira parte? É isso mesmo, Jay. Nem tudo que é de Deus é para você fazer. E a gente teve um culto sobre isso na conferência, né? Nem tudo que é de Deus é para você fazer. Deus vai te pedir para fazer algumas coisas e vai pedir para outra pessoa fazer outras coisas. Você não precisa fazer tudo. A gente que quer fazer tudo, né? Porque é nosso, é do mundo, a gente querer fazer tudo, abraçar o mundo, querer que o mundo rode, gire ao nosso redor, né? Mas às vezes o Senhor vai te confiar só uma coisa. Às vezes Ele vai te confiar 2. Às vezes Ele vai te confiar 3. Mas às vezes Ele vai te confiar só uma. Ou, às vezes, Ele não vai te confiar nada. Ele só vai querer a tua presença. Ele só vai querer que você se derrame nos pés dele. Ele não pediu para Maria fazer nada. Ele só ficou com a Maria ali, nos pés dele. Então, às vezes, a gente precisa entender e procurar saber o que Deus quer de nós, né? 4, o mundo rouba a nossa atenção todos os dias, mas só a presença de Deus nos alimenta. Ô, gente, fala sério, né? Quanto tempo você fica no celular por dia? Quanto tempo você fica na televisão por dia? Quanto tempo você fica, né, fazendo outras coisas que não te alimenta, pelo contrário, te suga, né? Celular te suga, porque você fica ali absorvendo as coisas do mundo e não vai te alimentar, não vai te agregar em nada. Então, troca o celular, meia hora de celular por 5 minutos de Bíblia. Troca a Netflix por... troca um filme do mundo, por exemplo, pela série do The Chosen, que já vai começar agora, né, a sexta, né, a crucificação. Então comece a fazer as escolhas certas. Comece a escolher a boa parte, né? E é isso, né? E a presença de Deus é que nos renova, né? Então, para finalizar, olha, eu tentei, sempre tô tentando fazer em meia hora e tá quase dando já, ó que beleza. Ai, para finalizar, eu anotei algumas coisas aqui. Talvez nós estejamos vivendo exatamente como Marta, cheias de preocupações, cheias de tarefa, cheia do pensamento acelerado. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar que existe mais uma coisa muito melhor e mais importante do que tudo isso. É a presença dele, é estar na presença dele, é parar para ouvir a voz dele. Então, o que eu te falo hoje, escolha estar do que fazer. Eu acho que é a chave hoje, é o ponto mais importante da live de hoje. Escolha estar com Deus, estar em Deus, do que só fazer. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Ele vai te mostrar o que ele quer que você faça. Mas primeiro de tudo, esteja com a mente sã, com a mente calma, quieta, para conseguir ouvir aquilo que ele quer que você faça. Amém? Amém? Chegou umas pessoas agora, a gente está acabando a live Secreto com Deus. Hoje nós falamos de Marta e Maria, tá em Lucas 10. Quem quiser ler, se aprofundar, aproveita, gente, aproveita, ainda é 7h30, olha,
Ainda é 7h30. Dá pra gente ainda ficar aí um tempo, ó, nos pés de Jesus. Fica nos pés de Jesus hoje. Aproveita, né? Agora eu quero orar por você, por mim, pela tua casa, pela tua vida, pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. E eu espero que essas lives estejam ajudando, edificando aí vocês. E eu quero voltar sim, de preferência realmente uma vez por semana, pra gente não perder isso, né? Amém. Pra gente não perder essa conexão. Obrigada a vocês, obrigada a você, obrigada. Obrigada por estar aqui. Você não sabe o quanto é importante. Obrigada, meninas. E eu vou pedir essa semana mais uma palavra para o Senhor. E aí logo nós estamos de volta. Amém? Vamos orar? Ai, vamos orar. Feche seus olhos aonde você estiver. Feche seus olhos agora. Faça uma respiração bem funda, bem profunda. Aquiete sua mente agora. Aquiete seu coração. Tenta abafar todas as vozes. Tenta agora esquecer todos os seus problemas, todas as suas preocupações. Tenta agora esquecer as suas agitações, os seus desafios. Tenta esquecer o dia de amanhã, porque ao dia de amanhã já tem o mal dele. Deixa o dia de amanhã para o dia de amanhã. Pense no agora, pense no hoje. Pense que Jesus está aqui. Ei, Jesus, nós sabemos que você está aqui. Amigo Espírito Santo, nós sabemos que você está aqui. E nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Aquieta a nossa alma. Nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus, pessoas como Marta agora, que estão nessa live, Pai. Que o Senhor alcance os nossos corações, Pai. Tanto a mim como todos esses irmãos que estão aqui nessa live. Todos que são mais parecidos com Marta do que com Maria, Senhor. Alcança os nossos corações essa noite e nos acalma. Nos ajuda a entender, Pai, que estar na sua presença é muito melhor do que só querer fazer e acabar não fazendo nada, Senhor. Nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus, Pai. Venha, Pai, com calma. Venha, Pai, com uma unção de calmaria. Aquieta a nossa alma. Nos renova em Ti. Nós sabemos, Pai, que o nosso descanso está em Ti. O Senhor é o nosso alívio, o nosso descanso, o nosso sustento. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Ei, o Senhor te diz agora, para você que está angustiado aí agora. Ele te diz, eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. Se você está angustiado agora, irmão, só Jesus te basta. Só Jesus te basta. Senhor, vem, Pai. Vem nessa noite aqui, toca em nós, Pai. Espírito Santo, pousa sobre cada cabeça aqui, Pai. E da ponta da cabeça à planta dos pés, venha com renovo, com óleo, com unção, com transbordo. Eu declaro agora no nome de Jesus, unção de criatividade, unção de ousadia, unção de alegria, alegria do Espírito Santo, que é um dos frutos do Espírito que vem de dentro para fora. Mansidão, domínio próprio, mas principalmente mansidão e paz, para que você consiga dominar as vozes que te dominam e que você deixe que o Senhor entre e faça a obra em você e a partir de você. Vai ser a partir de você que Ele vai fazer a obra. Então, no nome de Jesus, eu te desejo uma noite abençoada,
uma noite repleta de sorte e de bênçãos. Que Jesus fale com você ainda hoje. Que Jesus fale com você através dos teus sonhos. Aquieta sua alma, aquieta sua mente e deixe os seus ouvidos disponíveis para aquilo que o Senhor tem para falar para você. Amém? Eu glorifico a Deus pela sua vida. Obrigada mais uma vez pela confiança e eu estou por aqui. Beijo para vocês, muito boa noite e até a próxima. Deus nos abençoe. Beijo para vocês. Glória a Deus. Aleluias.